O Espírito Santo de Deus não se confunde, não erra. Ele não poderá usar e não usará uma pessoa cheia de si mesmo, que gosta de holofotes, que gosta de aparecer, que gosta da sua foto na placa da igreja, num outdoor. Estão entendendo? Que ao invés de exaltar o nome de Cristo, exalta o seu próprio nome, ou o nome de uma instituição, de uma denominação. Então não é o Espírito Santo que está atuando nesses lugares. Eu não tenho nenhum medo aqui de estar cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que algo que Deus está fazendo, na verdade não é Deus que está fazendo, porque eu sei que não é Deus que está fazendo. Eu sei que não é. E a palavra me mostra que não é. Porque como pode o Espírito Santo de Deus usar alguém que pratica iniquidade? Como pode, irmãos? Assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo, e eu expliquei isso na primeira e na segunda aula que eu dei nesse curso, assim como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou mesmo que não esteja cheia, mas seja de Cristo, não pode ficar endemoniada, da mesma forma, uma pessoa cheia de iniquidade, de más intenções, que ama o dinheiro, que serve a Mamon, também não pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não se confunde, não erra, irmãos. Que história é essa, irmãos? Então vejam comigo, por exemplo, eu quero aqui, na verdade, eu já estou até me adiantando a esse ponto, mas eu vou entrar nele agora, tá? É um parêntese que eu vou fazer aqui, é uma advertência. A advertência de que nem todo milagre é prova de que Deus está atuando, tá, queridos? Nem todo milagre é prova de que Deus está atuando. Então, o próprio Senhor Jesus disse, eu só vou ler os textos aqui, Mateus 7, 21 a 23, todos vocês conhecem, alguns até de cor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então vamos dar uma paradinha aqui rápida. Então, não é porque uma pessoa diz que é cristã, que chama Jesus de Senhor, que necessariamente esta pessoa é realmente uma serva de Cristo, que necessariamente esta pessoa é salva. Ela pode ser um falso profeta, que o próprio Jesus disse que viria vestido de ovelha, que viria se passando por discípula dele, entende? Então, atenção nisso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, olha que interessante, muitos o quê? Muitos crentes, porque essas pessoas chamavam Jesus de Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é seríssimo, não é? Mas são pessoas que supostamente expulsavam demônios, profetizavam, realizavam curas, usando o nome de Jesus, mas era o poder de Jesus? Não. O demônio saía? Não. Ele fingia ter saído. Não saía não. Não saía não. Não saía. Nós já recebemos aqui na igreja pessoas vindas desses lugares, onde elas sempre manifestavam, e uma dessas pessoas, eu fui na casa dela, né, fazer uma visita com minha esposa, era nova na igreja, e chegando lá, eu já contei isso aqui, eu pedi um copo d'água, aí ela me chamou, vem aqui na cozinha, nós fomos na cozinha, e na hora que ela estava colocando a água, ela olhou assim para mim e falou, pastor, eu não sei explicar, eu estou sentindo uma raiva do Senhor, um ódio do Senhor, e aí manifestou, e ficou anos nessa igreja aí, que ela estava, entende? E aí ela me contou, não, porque lá eu manifestava sempre, só que naquela vez ali na casa eu falei, sai e não volte mais em nome de Jesus.
Só que nesses lugares eles não dizem não volte mais, porque se não voltar mais, acabou o espetáculo. Então tem que manifestar de novo no outro culto, e no outro culto, e no outro culto. Estão entendendo, irmãos? Então não se iludam. Quantos acreditam que realmente estamos vivendo os dias finais? Quantos acreditam? Nem todos, né? Todos levantaram a mão. Todos acreditam. Se nós estamos vivendo os dias finais, todos os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. E um dos sinais da volta de Cristo é precisamente que se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Mateus 24:11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha os muitos aí que dirão Senhor, Senhor. Olha os muitos aí. Mateus 24:11. E o que diz em Mateus 24:24? Explica como que eles enganariam. Diz o texto: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que amam o Senhor, que amam a sua palavra, que querem andar em santidade porque nasceram de novo, porque não estão buscando a mão de Deus, mas estão buscando o próprio Deus. Estão entendendo? Querem intimidade com Ele. Então nós não temos como ser enganados, irmãos, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Mas temos que orar por essas pessoas que estão enganadas, porque se elas não se converterem a tempo, estarão entre aqueles muitos que dirão: Senhor, Senhor, não fizemos isso e aquilo em teu nome? E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ou seja, nunca tive intimidade com vocês. Não tive intimidade com vocês. Agora vejam que interessante, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, Paulo nos revela que se alguém pregar outro Jesus, outro evangelho, haverá a operação de outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Entendeu? Se uma pessoa usa o nome de Jesus, mas não prega este Jesus das Escrituras, e tem isso acontecendo demais hoje em dia. O culto inteiro se fala Jesus, do início ao fim. Mas qual foi o ensinamento de Cristo que foi passado naquela reunião? Zero. Zero. Quando se prega sobre Jesus, vai só pregar milagre e exorcismo. Nunca vai se pregar no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nunca se ensina a não amar o dinheiro. Pelo contrário, se ensina a amar o dinheiro. Eu fiquei boquiaberto quando eu vi um bispo de uma igreja, já tem muitos anos, irmão, tem uns 20 anos atrás. O bispo de uma igreja, na televisão, ele estava chamando as pessoas para contar os testemunhos. E aí uma senhora contou o testemunho que tinha conseguido alguma coisa material. Não me lembro o que, isso não é milagre, tá? Isso não é milagre. Ninguém precisa de Jesus para ter uma casa própria, um carro zero, um bom emprego. É só você se esforçar, estudar, batalhar que você consegue, tá? Milagre é o paralítico andar. Milagre é o cego enxergar. Isso é milagre. Agora a pessoa dá o testemunho que conseguiu um emprego, uma casa... Isso não é milagre, irmãos. Mas está tudo bem, a pessoa estava lá dizendo que o milagre tinha sido esse, uma bênção financeira. Aí o bispo virou para essa pessoa e perguntou assim, era uma senhora, e perguntou assim: a senhora está satisfeita com o seu milagre? E ela respondeu: muito satisfeita, bispo, muito satisfeita. E aí ele olhou assim para a igreja, zombando dela, e disse assim: aí, irmãos, ela está satisfeita, irmãos. Aí, irmãos, ela está satisfeita. Vocês acham que ela tinha que estar satisfeita, sim ou não? Sim ou não? Aí a igreja toda, que já estava catequizada por ele, respondeu: não. Aí ele explicou para aquela senhora: se você conseguiu o carro zero, agora você tem que conseguir o carro zero importado. Se você tem a casa própria, agora você tem que ter outra casa própria. Você tem que ter mais e mais e mais e mais, e nunca
você pode estar satisfeita com o que Deus te deu, porque Deus tem muito mais ainda para você. Semeando o que no coração dessa pessoa? Ganância. Ganância. Pelo amor de Deus, o ser humano por natureza já é ganancioso, egoísta, materialista. E só faltava essa agora, a gente usando o nome de Jesus para semear ganância no coração das pessoas. Se nós precisássemos de Jesus para ter carro zero, casa própria, emprego melhor, então não haveria um só rico que não fosse cristão. Mas a maioria dos ricos, quase todos eles, eu na verdade diria que todos eles, não são cristãos. Não são cristãos. Até porque quando um rico se converte, ele compartilha a riqueza dele com os pobres. E se torna uma pessoa humilde. Ainda que seja um empresário bem-sucedido, ele vai viver só com o que ele precisa. Se ele tem 2 carros, ele vai dar um para quem não tem. Está entendendo? É isso. Se ele tem 5 casas, ele vai pegar 4 e vai dar para quem não tem onde morar. Se ele se converteu realmente a Jesus, só que está difícil. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então essa é a verdade. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado bem claro aqui, que quem ensina outro Jesus, prega outro evangelho, está na verdade recebendo outro espírito. O espírito do engano não é o Espírito Santo. O Espírito Santo só se manifesta onde se prega o verdadeiro evangelho. 2 Coríntios 11:4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Você vê que no mesmo versículo, Paulo coloca ali, outro Jesus, outro evangelho, outro espírito. Compreendem? Agora, Martinho Lutero, a respeito disso, disse algo muito interessante. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado. Escute. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras. Então, por exemplo, esse ensinamento da ganância se enquadra nas Escrituras? Sim ou não? Não. Então ele tem que ser rejeitado. Agora o interessante é o que Lutero vai completar a frase. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Ah, eu vou em tal lugar, ah não, eles pregam lá meio diferente, mas lá tem milagre todo dia. Mas é o diabo que está por trás disso, estão entendendo? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos minutos. Eu preciso ser claro aqui. O Espírito Santo ainda não me deu permissão para eu mencionar nomes aqui. Mas se o Espírito Santo mandar, eu vou começar a ser bem mais claro ainda. Eu estou falando de tal pessoa, de tal pessoa e de tal pessoa. Se não se arrepender de pregar essas heresias aí, vai para o inferno. A gente tem que ser claro hoje em dia, porque as pessoas estão aí entrando na internet e sabe-se lá o que estão assistindo, irmãos. Sabe-se lá o que estão assistindo. Então, muito cuidado em nome de Jesus.